Você já errou algo? Pode ter sido ontem, pode ter sido há muito tempo, há muitos anos, e até hoje fica com aquela sensação de que vai pagar por isso. Não é culpa normal, é uma espera, uma tensão de que no fundo não acaba não passando. Como se Deus estivesse anotando, esperando o momento certo para cobrar. Se você reconheceu isso, esse vídeo foi feito para você. Eu quero te mostrar um versículo que a maioria das pessoas pula. Ele está logo ali depois de João 3,16, aquele que todo mundo conhece. E ele diz algo que pode mudar completamente a sua relação, a relação que você tem com Deus. Existe uma frase que muita gente ouviu na infância, dentro de casa, dentro de igreja, da boca de alguém com autoridade na nossa vida, que diz o seguinte: não faz isso porque Deus castiga. Parece pequena, parece apenas um cuidado, alguém tentando nos proteger, mas essa frase, repetida no momento certo da vida de uma criança, planta algo muito específico. A ideia de que Deus está de olho nos seus erros, esperando, pronto para punir. E você cresce, muda, aprende coisas novas, mas essa crença fica. Ela não some com a idade, ela só fica mais sofisticada. Adulto, você não pensa mais, Deus vai me castigar. Mas pensa assim, eu vou pagar por isso. Alguma coisa vai acontecer de ruim a mim, eu mereço esse problema. E isso tem nome. Psicólogos chamam de hipervigilância emocional. Um estado onde a mente está sempre esperando algo ruim, como consequência de algo que alguém fez. Mas no fundo, no caso de muita gente que cresceu numa religião, é mais específico do que isso. É uma imagem distorcida de Deus que foi instalada cedo demais. E o pior, essa imagem faz a pessoa se afastar exatamente de quem poderia ajudá-la. Porque como você vai buscar ajuda num Deus de quem você tem medo? E é exatamente aqui que João 3,17 entra. Não como resposta rápida, mas como correção profunda. João 3,16 é o versículo mais famoso da Bíblia. Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito. Mas logo depois, no versículo 17, Jesus completa o pensamento. E é aqui que a maioria para de ler, por incrível que pareça. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Não para julgar. Não para condenar. Não para reprovar, e sim para salvar. E isso não é detalhe. É o coração inteiro da mensagem. Jesus está dizendo com todas as letras que o propósito da vinda dele não foi sentar num tribunal, foi ser advogado de defesa. Pensa comigo, num tribunal existe o promotor que acusa, existe o juiz que julga e condena e o advogado que defende. A maioria das pessoas foi ensinada a enxergar Jesus como juiz, como alguém que vai chegar no final dos tempos com uma lista com tudo que você fez de errado. Mas João 3,17 diz o contrário. Jesus é o advogado. Ele está do seu lado. Ele veio para defender, não para acusar. E tem mais. O texto diz que Deus mandou o Filho. Isso não foi acidente. Isso não foi improviso. Foi uma decisão deliberada do Senhor, motivada por amor, não por raiva. O Deus que te mandou aquela frase, não faz isso porque Deus castiga, não é o Deus de João 3,17. É uma distorção, uma imagem incompleta que adultos assustados passaram para crianças que não tinham como questionar. Não estou dizendo que quem te disse isso era mal ou algo do gênero, eu estou dizendo que eles também estavam assustados, também estavam carregando uma ferida que ninguém curou. Mas conhecer o versículo não é suficiente, porque a ferida não some só com informação. Ela some com encontro. Muita gente vai ouvir João 3,17 e pensar, eu já sabia disso. Mas saber na cabeça e sentir no corpo são coisas completamente diferentes. Você pode recitar de cor que Deus é amor e ainda assim sentir aquela tensão quando erra. Ainda assim esperar punição, ainda assim se afastar em vez de se aproximar quando está no fundo do poço. Então o que muda? Primeiro, nomear. Dar nome ao que você está sentindo.
Não é fraqueza, não é falta de fé, não é pecado, é uma ferida emocional com origem específica. E feridas com nome têm mais chance de curar. Segundo, questionar a imagem. Quando vier aquele pensamento, eu vou pagar por isso, pergunta, isso é Deus falando ou é a voz de alguém que me ensinou a ter medo? Porque muitas vezes o que a gente chama de voz de Deus é a voz de um adulto assustado que não sabia te amar diferente. Terceiro, se aproximar em vez de se afastar. A tendência natural, quando a gente erra, é se esconder. Mas João 3,17 diz que é exatamente nesse momento que o Filho foi mandado. Não para te encontrar no seu melhor, mas para te encontrar no seu pior. O Deus de João 3,17 não é o Deus que espera você se arrumar para se aproximar. É o Deus que veio até você quando você estava lá no fundo. Eu quero terminar com uma imagem que ficou comigo. Imagina alguém que cresceu com medo de um pai severo, que aprendeu que amor vinha com condição, que errar significava perder o afeto. Perder o afeto. Agora imagina que esse mesmo adulto descobre anos depois que o pai que ele temia não era o pai real. Era uma versão distorcida que chegou até ele através de memórias, de palavras malditas, de momentos difíceis, e que o pai real, o que sempre estava lá, nunca foi aquele. É isso que João 3,17 faz. Não te dá um Deus novo, te apresenta ao Deus que sempre foi e que você nunca teve chance de conhecer de verdade. Você não precisa ter medo de quem te ama. E ele te ama. Não apesar dos seus erros. Com eles, dentro deles e através deles. Se esse vídeo chegou em você de alguma forma, não precisa fazer nada agora. Só deixa ele trabalhar na sua mente e coração. Se quiser continuar essa conversa, nós teremos mais conteúdo aqui no canal, mais conteúdo no nosso Instagram. E o link vai estar na descrição. E se conhecer alguém que carrega esse peso em silêncio, alguém que tem medo de Deus em vez de ter amor por Ele, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a coisa mais generosa que a gente pode fazer é mostrar para alguém que eles não estão sozinhos nisso. Pense nisso, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.